Hoje em dia, muitas pessoas estudam os estoicos na internet com a intenção de se tornarem estoicos. Mas pode esquecer, você não vai ser um estoico. Inclusive, nem mesmo Sêneca era realmente um estoico. Sêneca era alguém que entendia muito bem o estoicismo e seus princípios e buscava ser um estoico, almejava ser um estoico. Mas para ser um estoico, o seu modo de vida precisaria ser muito diferente do que você leva hoje. E não tem problema nenhum. O que você é um humanista liberal. E não tem problema. Eu considero ser preferível ser um humanista liberal contemporâneo do que ser um estoico. Isso não significa que a gente não tenha o que aprender com os estoicos e que a gente não possa absorver alguns dos seus ensinamentos. Mas não se iluda, você não vai ser um estoico porque você leu Sêneca ou porque você leu Zenão. Não. Vamos falar nesse vídeo sobre a vida feliz, de acordo com Sêneca, que não é a vida que busca o prazer ou o bem-estar. Na verdade, o prazer ele é um subproduto de uma vida que deve ser buscar a virtude. Essa é a vida feliz. A ética estoica é uma ética das virtudes, diferentemente da ética deôntica ou da ética consequencialista. É uma ética que se pauta pelas virtudes, pela conduta do sábio. O Sêneca vai dizer aqui que é feliz o homem que não conhece maior bem do que o que ele próprio pode dar a si mesmo. Então, não importa as suas circunstâncias exteriores, você sempre pode estar bem para os estoicos. Porque o único bem que existe é a virtude. Então, o único bem você pode dar a si mesmo. Ao passo que todo o resto, a honra, a fortuna, a riqueza, a reputação, tudo isso são indiferentes para os estoicos. E para os estoicos tudo pode ser convertido em um bem. Não importa a maior tragédia que aconteça na sua vida, você pode, com a sua faculdade condutora, digamos assim, converter isso num bem. Então nessa obra, o Sêneca está respondendo a críticas que os estoicos recebem comumente de outras escolas e de pessoas que não são filósofos. Como, por exemplo, dizer, você fala aí sobre o estoicismo, mas você tem um monte de casa, né? Você tem objetos ilustres decorando a sua casa, você tem uma riqueza, você usa a toga pretexta, que era a toga dos ricos em Roma, né? Dos aristocratas, do Senado. E o Sêneca fala, pois bem, exatamente, eu não estou escrevendo sobre mim, eu estou escrevendo sobre o sábio. Eu ainda não sou o sábio, eu sou cheio de defeitos. Mas ele diz aqui, então eu vou entrar na obra e lendo com vocês os destaques desse pequeno tratado. Uma diferença importante é que ele faz entre o estoico e o outro tipo de sábio, como por exemplo o cristão. Essa é uma diferença que eu estou fazendo. O cristianismo surge mais ou menos no mesmo período que o estoicismo, um pouco depois. Que é um período que o estoicismo ainda na Grécia, né? Mas o cristianismo em Roma. É um período em que esse mundo antigo está totalmente misturado, né? Um mundo meio cosmopolita pelo Império Macedônio, e depois vem o Império Romano. Na época do Sêneca já é um momento tardio do estoicismo, mas... E aí eles buscam uma redenção no interior, né? Uma redenção espiritual. E tem o caminho do cristão, que vai desprezar a riqueza, por exemplo. Ele vai recusar a riqueza, ele vai olhar com desdém para a riqueza. O estoico, ele também vai olhar com desdém para a riqueza, mas ele não vai recusá-la. Inclusive, ele vai dizer que ela é preferível à pobreza. Ao contrário do cristão, que vai dizer, não, você tem que fazer voto de pobreza. Mas a diferença entre o sábio estoico e o cristão é essa. O estoico prefere a riqueza à pobreza. O cristão, o contrário. Mas nenhum ama a riqueza. Mas vamos entrar na obra. Então ele diz aqui no começo, o caminho mais trilhado e mais frequentado é o que mais engana. Portanto, antes de tudo, não devemos seguir como ovelhas o rebanho que nos precede, avançando na direção que se deve, mas naquela em que se é elevado.
ele fala aqui que a gente não deve se guiar pelas opiniões do vulgo, que é o péssimo intérprete da verdade, né? A gente tem que trilhar o nosso próprio caminho, não o que os outros estão fazendo. Arruinamo-nos pelos exemplos dos outros, estaremos salvos só se nos separarmos da massa. O povo hostil à razão se ergue como defensor do seu próprio mal, ele não entende. Então ele vai defender o seu modo de vida inferior contra o sábio estoico. Quando se discutir sobre a vida feliz, não vais me responder como nas votações do Senado. Parece ser esta a posição da maioria. Isso é uma falácia, né? Só porque a maioria vive assim, isso significa que é a vida melhor. Não. Então, avançando, ele diz: é feliz, portanto, uma vida concorde com sua natureza, a qual só pode ocorrer se, antes de tudo, a mente está equilibrada e em perpétua posse de seu equilíbrio. Depois, se está forte e vigorosa, e então, dotada de perfeita resistência, se é adaptável às circunstâncias, atenta ao seu corpo e ao que é atinente a ele. Não conhece maior bem do que o que ele próprio para si pode dar, o sábio estoico. O único bem é a excelência moral, o único mal, a deformidade moral. Todo o resto são os indiferentes para os estoicos. Veja, essa é a visão de Sêneca, não é a minha visão, tá? Estou trazendo aqui a visão da ética das virtudes. E aí ele diz, olha só o que ele diz no item 5. Pode-se chamar feliz aquele que por auxílio da razão não tem desejo nem temor, visto que também as pedras estão isentas de medo e de tristeza, e não menos animais, no entanto. Nem por isso alguém poderia chamar de felizes seres que não possuem a consciência da felicidade. Então, para você ser realmente feliz para o Sêneca, você não pode estar acidentalmente tranquilo. Você tem que estar conscientemente e virtuosamente sereno. Isso sim é a felicidade para o Sêneca. Não pode ser um acidente. É feliz, portanto, quem é capaz de um juízo reto. É feliz quem está contente com as circunstâncias presentes, quaisquer que sejam, e ama a sua condição. É feliz aquele em quem a razão marca toda a condução de suas ações. E um dos pontos mais interessantes desse tratado sobre a felicidade é que ele faz críticas à escola epicurista, que era uma das escolas concorrentes no período helenístico, que é esse período de fragmentação, de cosmopolitização, digamos assim, dos povos europeus. A gente tem a escola do Jardim de Epicuro, né? Que era menos famosa, bastante criticada, rivalizando ali com os estoicos, com a Academia de Platão, com os cínicos. E aqui o Sêneca ele chega a abordar o ponto de vista dessa escola e ele tece críticas a Epicuro. Ele fala, olha, o Epicuro é muito sensato, ele não fala absurdos, mas ele está errado, vamos ver os argumentos do Sêneca. Mas o legal é que ele é respeitoso com Epicuro. E, como você deve imaginar, os epicuristas pensam que o prazer leva à felicidade, né? A eudaimonia, né? Mas Sêneca vai discordar disso. Ele vai dizer que, na verdade, o prazer ele é um acessório, é um subproduto de uma vida virtuosa. E ele não é um bem em si mesmo. Vamos ler o seguinte, ó. O prazer ocorre mesmo na vida mais torpe, mas a virtude não admite uma vida má. E alguns são infelizes não sem prazer, antes por causa do próprio prazer. Isso não aconteceria se o prazer estivesse mesclado com a virtude, do qual ela muitas vezes carece, mas nunca tem falta. A virtude é algo elevado, sublime, majestoso, invencível e infatigável. O prazer é baixo, servil, débil, efêmero. Seu abrigo e domicílio são os prostíbulos e as tabernas. Ele faz até uma metáfora bem interessante das flores, que vai no seguinte caminho, ó. Tem essa objeção comum. Mas tu também, contesta-se, cultivas a virtude tão somente porque espera dela algum prazer. Aí ele fala, primeiro, se a virtude há de regalar prazer, não é por esse motivo que é buscada. Não é isso que de fato ela regala, mas inclusive isso. E não se esforça com esse fim, mas seu esforço, embora busque outra coisa, conseguirá também isso.
Tal como no campo lavrado para o plantio, brotam no meio algumas flores. Não foi, porém, para elas, por mais que deleitem a vista, que se empregou tanto trabalho. Foi para outra coisa, né? Outro foi o propósito de quem semeava. Isso veio de surpresa. Assim também o prazer não é recompensa, nem causa da virtude, mas um elemento acessório. E não porque de prazer agrada, mas se agrada, também dá prazer. Né? Não porque dá prazer agrada, mas se agrada, dá prazer. E esse agradar não é prazer, não é bem-estar, como vão dizer os utilitaristas modernos. Do ponto de vista estoico, é a virtude. E a virtude, ela é um fim em si mesmo. Né? Por que me falar de prazer? Eu busco o bem do homem, não do ventre, cuja capacidade é maior nas reses e nos animais selvagens. Realmente, o prazerzinho qualquer bicho pode ter, né? Mas a virtude não. Por isso que os animais não podem ser responsabilizados moralmente, eles não têm como fazer juízo, né, de certo ou errado. E ele fala, inclusive, que a própria alma, digamos assim, a subjetividade humana, se a gente quiser colocar nesse termo, tanto pode levar para as virtudes, como ela também pode levar para vícios, que são piores do que, por exemplo, se você fosse só um animalzinho, nos instintos. Né? Então tem esse perigo também. Não é que o ser humano ele tende, né, a ser virtuoso, pelo contrário. Ele diz aqui o seguinte, ó, não são devassos por imposição de Epicuro, mas depois de entregar-se aos vícios, escondem sua luxúria sob o manto da filosofia. Ou seja, eles se dizem epicuristas para justificar as ações hedonistas, né? E correm para onde possam escutar elogios ao prazer, sendo que Epicuro não é hedonista. Quem conhece a filosofia de Epicuro, isso é um preconceito no sentido vulgar do hedonismo. E aí ele fala que o prazer excessivo faz mal. E ele fala também de uma metáfora bem legal do nó, de que as pessoas estão amarradas em correntes, né, que são os seus vícios. E você pode se elevar e desatando o nó. E algumas pessoas estão em diferentes graus de desatamento, digamos assim, né? Daqui a pouco vou ajudá-los em teus insultos e lançar contra mim mais censuras do que imaginas. Diz Sêneca aos seus críticos: ó Sêneca, seu nobre estoico, você tem várias casas. Você tem casas no além-mar, Sêneca. Você usa a toga pretexta. Você só come coisa luxuosa. Eles falam aqui até dos escravos, né? Porque na época a escravidão era uma norma, né? Muito diferente do entendimento moderno. Ele fala, até os seus escravos, Sêneca, usam roupas caras e acessórios caros. E aí ele fala aqui, ó, daqui a pouco eu vou ajudá-los em teus insultos e lançar contra mim mais censuras que imaginas. Agora respondo-te isto, não sou um sábio, e para nutrir a tua malevolência nem o serei. Portanto, exige de mim não que eu me equipare aos melhores, mas que eu seja melhor que os maus. Para mim é suficiente isto: eliminar diariamente um pouco dos meus vícios e repreender meus erros. Alguém me diz, falas de um modo, Sêneca, e vives de outro. Essa crítica foi lançada a Platão, a Epicuro, a Zenão. É o que as pessoas fazem com os filósofos, porque os filósofos estão tentando, eles estão experimentando. Eles são falhos também, assim como as outras pessoas. E uma parte bem interessante aqui no finalzinho é que ele fala que não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Né? Um rico pode ser mais estoico do que um errante miserável, sabe? Que é hedonista. E ele diz aqui, ó, deixa então de proibir os filósofos de ter dinheiro. Ninguém condenou a sabedoria e a pobreza, diz o Sêneca, que era ricaço, né? Acumula-te tanto quanto quiseres, ele diz em outra passagem. Porque ele pensa o seguinte, ó, o sábio não admitirá em sua casa nenhum valor que entre de modo desonesto. Todavia, não repudiará nem excluirá recursos vultuosos, desde que dom da fortuna e fruto de sua virtude. Ou seja, se a sua riqueza for fruto da virtude, não tem nenhum problema. É preferível a pobreza. Acumula-te o quanto quiser, acumula seus livros, constrói sua biblioteca, né? Indulja-se nos seus hobbies, desde que seja honesto.
Mas ele faz a seguinte ressalva, ó, nego que a riqueza é um bem, pois se fosse, tornaria bons os homens. Esse é um ponto-chave. A riqueza não é o bem, a riqueza é útil, mas a virtude só é um bem. Porque o que é virtuoso, né? A riqueza ela não torna bons os homens, e uma prova disso é que tem muito canalha rico. Né? A riqueza está por toda parte, em pessoas das piores índoles. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quem gostou, considere se tornar membro do canal para fazer meus cursos, pensar como um filósofo, o curso Nietzsche, participar do grupo do WhatsApp e considere também entrar na Academia da Razão, que é a minha assinatura na Hotmart, que tem cursos de ética e metaética completo, que é o mais recente curso, tem curso de lógica dos grandes problemas da filosofia e de filosofia da religião, além de dar acesso a um clube do livro, que nesse mês a gente vai discutir esse livro aqui, assim como já falamos de vários outros, de Voltaire a Kant, até Christopher Hitchens e muito mais. Então, Montaigne, eu vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça, nós não estudamos os estoicos para buscar sermos estoicos e para olhar para os outros com um olhar de desprezo. Isso seria muito difícil, você teria que mudar a sua vida radicalmente. Mas sim para absorver o que eles podem nos ajudar no nosso próprio modo de vida.